Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à quarta e última live sobre como estudar para concurso do jeito certo. Caso vocês não estejam ouvindo, por favor me avisem, não sei se pegou tudo certinho aí e vamos interagindo, tá bom? Então hoje a gente vai falar, pessoal, sobre o último ponto aqui do nosso treinamento, né? Deixa eu só recapitular aqui que a gente já viu até agora, bem rapidamente, só para quem está vendo essa live e não viu as outras, ter noção. Na primeira live a gente falou sobre vontade e autoconfiança, especialmente sobre autoeficácia. Então na primeira live a gente viu aspectos muito importantes de como você desenvolver uma vontade adequada e de como você desenvolver uma autoconfiança adequada. Na segunda live a gente falou sobre planejamento de estudo. A gente falou sobre, por exemplo, como você estabelecer um bom objetivo, um objetivo que é alcançável para você. A gente falou sobre como você montar um cronograma de forma adequada, ou seja, quais são os aspectos que você deve considerar na montagem do teu cronograma. Depois a gente viu a importância de ter um ritual antes e depois do estudo, e mesmo um ritual de estudo, né? Transformar o estudo no ritual para preparar o teu cérebro para o aprendizado. A gente viu também a importância da escolha de bons recursos de apoio. Depois, na semana passada, a gente viu a importância da execução. Então, depois de fazer um bom planejamento, o mais importante ainda é fazer uma boa execução. A gente viu que o planejamento ele só faz sentido na medida em que ele vai ser executado. Então, o rei, né, o mais importante é a execução. O planejamento ele só estabelece as bases, mas a execução de fato é que vai levar você o objetivo. A gente até usou a metáfora do mapa. O planejamento ele produz o plano, que é o mapa, e a execução é a caminhada, ou seja, a execução é o que vai levar você até lá o teu destino, que é a aprovação. Beleza? Então lá na execução a gente viu também várias coisas. Quem quiser ver a live número 3 da execução, vou deixar o link aí no vídeo embaixo. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro esse treinamento sobre como estudar para concursos do jeito certo e vamos tratar da revisão. Eu considero essa das 4 lives a mais legal porque ela traz mais novidades. Então ela traz aspectos que não são tão simples assim. Boa noite, pessoal. Várias pessoas aí dando boa noite no chat. Boa noite para vocês. Então essa quarta live ela é muito importante porque... Opa, deixa eu ir fechando aqui, senão fica meio bagunçado. Porque ela traz um aspecto muito importante e que é o pecado de muito concurseiro bom, de muita gente boa que estuda para concurso, que é estudar tudo, mas vai esquecendo. Então a gente chama da metáfora do balde furado. A pessoa consegue aprender bem, consegue encher bem o balde de aprendizado dela, só que esse balde tem furos, que são o esquecimento. E se você não revisa, esses furos do teu balde vão drenando o teu aprendizado, de modo que você chega lá no dia da prova e não tem tudo fresco na cabeça, na força, na nitidez que você precisa para acertar as questões. Então a gente vai ver hoje por que a gente esquece, e é importante esse ponto, porque tem muito vídeo na internet que o pessoal fala assim, vem com os 4 passos para não sei o que, né? Aquela receitinha de bolo. Isso serve também, se eu tiver muita fé acreditar no que o cara está falando, é um pouco arriscado, mas serve. A gente vai tratar aqui de uma forma um pouco mais profunda, a gente vai dar um aspecto um pouco mais científico para isso, tá? Então por que a gente esquece, pessoal? Por que o cérebro esquece, né? Primeiro, é normal esquecer. Então, você que estava preocupado de que só você esquece, só você estuda e esquece, não é bem assim. É normal esquecer, todo mundo esquece e isso é bom. Eu sei que você não vai concordar com isso, né? Geralmente quem estuda para concurso quer lembrar tudo e a gente vai ver aqui técnicas para melhorar isso. Mas esquecer é normal e é bom. E por que a gente esquece? Quando a gente estuda, quando nós estudamos as matérias, ou quando nós vivemos, quando nós vamos na padaria, enfim, quando nós praticamos qualquer tipo de atividade, essa interação, a entrada pelos sentidos, da visão, do tato, principalmente da visão, né? Eles são aprendizados. Se a gente não esquecesse essa quantidade enorme de aprendizados que a gente tem ao longo do dia, a gente ia acabar deixando muita informação no nosso cérebro. Caso coubesse no nosso cérebro, eu não sei se caberia toda essa informação da vida inteira gravada no cérebro como um filme, isso acabaria deixando o cérebro como um HD muito grande, muito pesado. E na hora de você recuperar as coisas, caso você não tivesse uma priorização,
você demoraria mais, porque você teria uma quantidade muito maior de circuitos neuronais para buscar aquela informação que você tem. Então, é importante o cérebro esquecer, porque ele vai esquecendo o que é menos importante e ele vai deixando o que é mais importante disponível com prioridade. Ou seja, aquilo que é mais importante na tua vida, o cérebro vai não esquecer, de modo que você consegue recuperar rapidamente. E como que ele sabe? Como que o nosso cérebro sabe o que é mais importante? Tem dois fatores principais. O primeiro é a carga emocional, no momento do aprendizado. Então, por exemplo, você está atravessando a rua e aí, na hora que você está na faixa, vem um ônibus e freia em cima de você buzinando. Esse aprendizado, que é até um aprendizado traumático, ele está envolvido com a carga emocional gigantesca, porque você teve ali uma descarga neuronal, uma descarga hormonal monstruosa, e você vai ficar com aquele trauma. O que é o trauma, aliás? É um aprendizado muito forte, um aprendizado que rompe alguns circuitos neuronais e fica ali retornando até nos momentos que você não quer, tentando te ensinar para que nunca mais aquilo volte a acontecer. Então esse é um exemplo extremo da questão emocional, né, no aprendizado. E a outra forma que o cérebro sabe que a informação é importante é quando você recupera várias vezes essa informação. Então, por exemplo, se você precisa ir para a escola, você vai para a escola todo dia e você nunca foi para essa escola, nos primeiros dias que você vai para esse local, ou para a escola, para a faculdade, enfim, para o trabalho, se você só foi uma vez, você vai ter dificuldade para lembrar o caminho, porque você ainda só foi uma vez e tal. Cada vez que você vai, mais uma, mais outra, essa informação ela vai sendo reativada, então ela vai sendo reforçada no teu cérebro. Cada vez que você tem acesso com esse caminho, tem acesso a essa informação, mais o teu cérebro entende que ela é importante, porque você está sempre reativando aqueles circuitos ali com frequência, e assim ele define que é uma informação fundamental que não pode ser esquecida. E aí está o pulo do gato para quem estuda para concurso. Você não vai conseguir dar tanta emoção assim no teu estudo. Afinal, é só você ali, a tela do computador ou a tela do celular, do tablet. Não tem como você dar muita emoção para isso, né? A gente até traz elementos de gamificação, traz os rubis, traz as animações de tela e tal, mas normalmente, ainda mais para quem estuda em papel e apostila, o estudo é uma prática monótona. Beleza. E como que a gente então faz? Se não dá para ir na emoção, o que a gente usa? A gente vai usar a repetição. Então, quando a gente repete aquela informação para o nosso cérebro, ele vai entender que é importante. É como se a gente estivesse percorrendo aquele caminho para a faculdade, para o trabalho, para a escola, várias vezes. E quando a gente repete, a gente vai ver aqui com mais detalhe logo em seguida, a gente mostra que é importante. Por quê, pessoal? Esse aqui é o ponto, ó. O cérebro deixa a postos só o que pode ser necessário. É uma questão de priorização energética. Se ele deixasse tudo a postos, demoraria muito para a gente recuperar. Se ele deixa só o que pode ser necessário e ele sabe o que pode ser necessário pela frequência e pela emoção, você consegue recuperar o que é importante muito mais rápido, consegue lembrar daquilo que você precisa muito mais rápido. Então, beleza, a gente já viu aqui por que esquecemos, eu acho que ficou bem claro. Se não ficou claro para vocês, por favor, perguntem aí, caso tenha ficado alguma dúvida. Mas então é por isso que a gente esquece. Vamos ver aqui, eu tenho até um gráfico para mostrar para vocês. Um estudo normal, o sujeito vai aqui no dia 0, ele estudou com calma, um cara inteligente, foi lá, leu, entendeu tudo, gravou aí 85, 90% do que estudou. Depois de 20 minutos, pasmem, ele só tem 45% retido. Olha aqui, que dó, olha que tristeza é a vida de quem estuda, né? Não só para concursos, para qualquer coisa. Depois de 24 horas, pessoal, já caiu para 20%. Já caiu aqui para 20% essa retenção. Depois de 7 dias caiu para 10%, depois de 30 dias caiu para 5%. Óbvio, isso aqui é o normal, tem pessoas que vão esquecer mais, tem pessoas que vão esquecer menos. Mas essa aqui é uma curva que representa a normalidade de um ser humano, né? Então, beleza, essa é a curva do esquecimento. Quando a gente não revisa. Quando a gente revisa, já vou voltar no mapa, mas eu quero mostrar para vocês aqui já a curva de Ebbinghaus. Aliás, não vou mostrar agora não, vou primeiro no mapa e quando chegar a hora de ver a curva de Ebbinghaus a gente vai lá, tá bom? Então beleza, o que eu preciso fazer para não esquecer? Primeiro, estude com foco em um bom estado emocional e psicológico. Lembra que eu falei da emoção? Então, quando a gente estuda com muita vontade, quando a gente estuda com muita energia,
E quando eu falo energia, não é nada esotérico, não é nada sobrenatural. Quando eu falo energia, é energia vital mesmo, tá? Quando a gente estuda com energia, a gente aumenta esse estado emocional, melhora esse estado emocional e a memória fica mais forte. Quanto mais ativo o meu estado emocional, mais forte fica a minha memória. Segundo, ative o aprendizado várias vezes, revisando, que é um pouco do que a gente já falou, né? E por último, terceiro aqui, mais importante, use a técnica mais poderosa e eficiente para retenção de longo prazo, que é a revisão espaçada, que é exatamente o que a gente vai ver agora. Então, o que é essa revisão espaçada? De onde que veio isso, né? Por incrível que pareça, é centenário. Um cientista lá no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, chamado Ebbinghaus, um cientista alemão. Ele fez um experimento com vários grupos, várias pessoas, e com padrões diferentes de revisão. Então ele apresentava uma lista de palavras, depois com 1 dia, 2, 3, depois 1, 3, 6, enfim, vários padrões, né, experimentais, e ele descobriu que o padrão de representação de palavras mais eficiente era 1, 7, 30 ou 28 dias. Né? Então isso é o que se chama de revisão espaçada de Ebbinghaus. E como que a gente usa isso? Primeiro, a primeira revisão tem que ser logo depois do estudo. E o que é essa revisão? É uma reflexão sobre os principais pontos que você estudou. No nosso material, a gente usa a taxonomia de Bloom, que é uma técnica da pedagogia americana muito famosa e muito poderosa também. A taxonomia de Bloom, ela estabelece os objetivos de aprendizado no início do material. Então, quando o aluno vai estudar o material, ele já tem acesso, ele já tem contato com aquilo que é muito importante do que ele vai estudar. Isso já deixa a atenção dele direcionada para aqueles pontos que são importantes. Essa leitura para reflexão, então, ela vem no final do material, você estudou tudo, acabou de estudar. Depois de acabar de estudar, você retoma aqueles objetivos de aprendizado, vendo se você os alcançou. Né? Caso você não tenha alcançado, é importante que você volte e leia com cuidado para entender aquilo. Porque se é um objetivo de aprendizado, é porque é importante. E se é importante, você não pode passar daquele estudo ali sem gravar aquilo, tá bom? E aí vem a revisão 2, depois a revisão 3, depois a revisão 4, que a gente vai ver aqui na curva, tá? Então é isso aqui que acontece, ó. A gente tem a curva vermelha, que é a curva do esquecimento normal. Quando a gente revisa depois de 20 minutos, essa curva verde aqui, ó, a primeira, que recupera lá o aprendizado para quase 100%. Depois o caimento dela, vejam que já é menor do que o da curva vermelha, tá vendo? Da curva vermelha ela cai mais rápido do que da curva verde. E olha que você só revisou uma vez. Depois que você revisa 2 vezes, né, após a segunda revisão, você vai recuperar de novo esse aprendizado e ele vai cair mais lentamente ainda, ou seja, você vai esquecer mais lentamente. Repara aqui no final da curva, ó, onde está o platô. Olha onde está o platô da curva depois da segunda revisão, ela está caindo mais lentamente. Depois vem a terceira revisão, a mesma coisa, e por fim a quarta revisão aqui depois de 28 dias. No gráfico aqui está 30, mas para quem está estudando para concurso, para quem está estudando de longo prazo, o que acontece? Se você revisa em 28 dias, você cria um padrão de revisão mais organizado, porque fica encaixado com os dias da semana. Se você revisa em 30 dias, fica desencaixando e depois de um tempo teu estudo, tua revisão acaba ficando bagunçada. Por isso que eu recomendo sempre você usar 28 dias nessa quarta revisão, tá? Que na verdade é a terceira revisão. Por que eu chamo de terceira revisão? Porque essa primeira é como se ela nem fosse uma revisão, ela é uma reflexão sobre o que você acabou de estudar. É uma revisão, só que é uma revisão diferente. Como você acabou de estudar, tá tudo ainda muito fresco ali na memória, você vai só retomar os pontos. Então eu chamo de revisão mesmo só a segunda, terceira e quarta, que aí sim, depois de dormir uma vez, depois de dormir, né, depois de 7 dias aí você dormiu 7 vezes, enfim. E eu usei uma metáfora, eu não lembro se foi na primeira live ou na segunda, que foi a do ventilador. Então quando a gente estuda, o que o sono faz? O sono o nosso estudo ele vai encaixando as pecinhas como um quebra-cabeça. Então tudo que a gente estuda e aprende, a gente encaixa lá no nosso quebra-cabeça, que é o conhecimento prévio. E quando a gente dorme, primeiro vem um grande ventilador e tira todas as pecinhas que ficaram mal fixas ali, que ficaram meio soltas. Ele tira tudo e o que sobrou, que é o que ficou bem aprendido, ou seja, estava com um aspecto emocional bom, a gente achou interessante e tal,
vem uma mão de cola e fixa isso. Então, cada vez que você revisa, você reforça essa mão de cola, você reativa aquele circuito neuronal de modo a ele ficar mais forte. Tá? Então, esse aqui é o padrão de Ebbinghaus, e é por isso que revisando 3, né, ou 4 vezes aqui, segundo está no gráfico, a gente retém muito mais no longo prazo. E aí vamos voltar aqui, pessoal, sobre como que a gente revisa, né? O jeito tem formas ideais de revisar, mas não adianta a gente ficar discutindo formas ideais impossíveis que vão dar um trabalho enorme que ninguém vai conseguir fazer. Então a gente tem que ser prático, porque temos que sugerir aqui coisas que vocês vão conseguir fazer aí na casa de vocês, no estudo de vocês. Então vamos lá, primeira revisão, você leia um resumo do teu material. Tem muitos materiais hoje de estudo para concurso que vêm com um resumo no final. Então você terminou de estudar ali, tem o resuminho, você vai ler o resumo, se quiser já na primeira reflexão, depois de um dia você vai retomar esse resumo, depois de 7 dias retoma esse resumo, depois de 28 retoma esse resumo. Se o teu material não tiver resumo, você pode fazer duas coisas. Ou você faz o teu próprio resumo, e aí tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que fazendo o próprio resumo você vai aprender mais. Por quê? Quando a gente faz o resumo, a gente ativa outras áreas do cérebro, circuitos do aprendizado motor, circuitos do aprendizado da cognição, porque a gente precisa pensar naquilo ali, né? Mas tem um lado ruim que é demorar mais. Então, dependendo do prazo que você tem para estudar, dependendo da tua disponibilidade de tempo, pode não ser uma boa você fazer o teu resumo. Então, avalia bem isso. Segundo ponto é assim: se o teu material não tiver revisão e você não tiver o tempo de fazer o resumo, você pode simplesmente reler. E reler também tem um pró e contra. É um pouco mais rápido do que fazer o próprio resumo, só que também não é tão rápido, porque você precisa ler tudo, né? E não é só uma passada de olhos, você realmente precisa dar uma estudada um pouco maior. Legal. E aí, como que a gente revisa? Qual a diferença da revisão 2, 3 e 4? Idealmente, você tem que, após fazer o estudo da revisão, você precisa fazer questões também. Quando a gente está estudando para concursos, é sempre importante fazer questões. Porque as questões, elas vão fixar, elas vão praticar aquela retomada. Quando você faz questão, você está treinando a evocação do conhecimento. E por que é tão importante treinar a evocação do conhecimento? Porque no dia da prova é isso que você vai fazer. Então, quanto mais você treinar a evocação do conhecimento, mais apto a conseguir evocar esse conhecimento na hora que você precisar, você estará. Beleza, então essas são as revisões. E entrando aqui no detalhe, né? Procure materiais que listem os objetivos de aprendizado. A gente vê que a taxonomia de Bloom está entrando forte no Brasil, né? Infelizmente demorou muito para a gente começar a adotar essa ferramenta pedagógica tão maravilhosa que é a taxonomia de Bloom. Ela foi inclusive revisada, né, recentemente, em 2012, ficou melhor ainda, e ela consiste em várias coisas. Para o estudante, basicamente, ela traz objetivos de aprendizado, para o professor ela guia a elaboração do conteúdo, e depois ela traz no final as perguntas para reflexão que vão ajudar vocês a fazerem a primeira reflexão. E para reflexão que vão ajudar vocês a fazerem a primeira reflexão. E pessoal, tem que refletir seriamente sobre o que estudou. Então, se eu tenho lá um objetivo de aprendizado, deixa eu pensar o objetivo de aprendizado aqui, que tem, por exemplo, diferencie, dentre as normas, diferencie regras de princípios. Né? Então, diferencie regras de princípios. Esse é um objetivo de aprendizado. Se depois do estudo você não conseguir fazer isso, precisa voltar lá e ler de novo. Quer dizer, pronto, agora eu consegui atingir meu objetivo de aprendizado, então posso avançar. É importante refletir seriamente sobre isso, tá, pessoal? Não é só tentar ali dar uma lida, leitura dinâmica e bola para frente, não. Não estudem dessa maneira, com pressa, bola para frente. Não é assim. Vocês, na hora é fácil, todo mundo entende, beleza. O problema é depois, de 10, 30, 60 dias. Então não estude de forma apressada, que você está só perdendo tempo, você está se enganando. É importante você estudar de um jeito que, mesmo mais lento, vai te trazer um resultado consistente. Então beleza, vamos lá. Agora, treine as revisões seguintes com resumos próprios ou do material. Isso aqui eu já falei um pouco. Que assim, se o seu material já tiver bons resumos, ótimo, faça uso desses bons resumos. Se não tiver, você mesmo deve fazer os seus resumos. Se você não conseguir fazer, leia o próprio material de novo. Terceiro, mesmo que pareça fácil, não subestime o esquecimento.
como eu acabei de falar, né? A gente leu lá, achou tudo fácil, molezinha e tal, foi estudar outra coisa, depois outra, foi fazer bolo, foi lavar louça, foi no trabalho, foi dirigir, foi no mercado, enfim. Você faz um monte de coisa. Quando você vê dali a 4 dias, você não lembra mais o que você estudou e tinha sido tão facinho. Por isso que é importante revisar. Então, mesmo que pareça fácil, não subestime o esquecimento. Quem subestima o esquecimento está plantando algo ruim para o dia da prova, para o seu aprendizado. E também um ponto aqui que eu já trouxe, resolva questões após as revisões, né? Então fazer revisões teóricas já ajuda muito, porque você está treinando o aprendizado da teoria, mas quando você resolve exercícios após as revisões, isso ajuda ainda mais, porque você está treinando a evocação e você está exercitando aquilo que você acabou de aprender. Então, de revisão, a base, né, da revisão é essa. Quem quiser saber mais como revisão, vocês podem aí fazer pergunta no chat, se quiserem. A gente vai fazer uma retomada geral agora para fechar a nossa última live sobre como estudar para concursos. Gente, a metodologia para qualquer coisa, ela é fundamental. Eu já usei a metáfora do veículo, né? Eu falei que o material de estudo, a vontade, a automotivação, elas são o combustível. Mas o que vai levar você até a aprovação é o teu método de estudo. Então, o que acontece? Se você estuda de qualquer jeito, se você não tem um método consistente de estudo, não trabalha a questão da vontade e da autoconfiança. Por exemplo, o que eu vejo o pessoal fazer muito e que funciona bem, seguir perfis no Instagram que te ajudam a te motivar para o teu objetivo. Então tá sempre ali mostrando foto do profissional que você quer ser, tá sempre trazendo para a tua memória aspectos positivos. Depois na questão do planejamento, se você não fez um bom planejamento de estudo, dificilmente a tua execução vai ser consistente. E se a tua execução não for consistente, provavelmente você vai morrer na praia, você vai ficar no meio do caminho ali nessa travessia do deserto que é a preparação para concursos. A parte de execução também é importante a gente ter bem mapeado, a gente ter os aspectos relevantes para saber o que fazer. E a revisão é fundamental, como vocês viram hoje. Então acredito que essa parceria do Jornal dos Concursos, do JC Concursos, com a Prova Mais, sobre metodologia de estudo, trouxe um conteúdo inédito, um conteúdo com embasamento muito bom, um embasamento muito forte, sólido, e de uma forma relativamente didática, sobre esses 4 pontos de uma boa preparação para concursos. Tá? Quero ressaltar aqui que no nosso software lá na Prova Mais a gente já tem todos esses pontos automatizados. Nesse grafo aqui, tudo que está em azul é o que a gente já trabalha no nosso software de estudo. Se vocês quiserem, né, vejam aí, leiam, deem pause e leiam. Nosso software de estudo já prepara isso. Então confiram essas características aqui. Meu e-mail, eu prometi o meu e-mail nas outras lives e acabei não deixando. Se vocês quiserem, podem mandar e-mail para mim no cairo.ms@hotmail.com ou no cairo@aprovamais.com. Eu responderei e-mails e dúvidas de vocês com o maior prazer. Eu faço isso diariamente, tanto sobre metodologia de estudo, sobre... às vezes a pessoa está estudando e se vê numa situação que ela é especial para ela, porque é a primeira vez que ela está passando, né? Como a gente tem muita experiência em preparação para concursos, a gente consegue orientar de uma forma muito mais efetiva, muito mais tranquila. Então pode mandar lá e-mail para mim também, que com o maior prazer eu vou responder e-mail tentando ajudar sempre. Nem sempre a gente vai conseguir ajudar, mas sempre a gente vai tentar ajudar. O Fábio está falando aqui do estudo Pomodoro, o que acha? O estudo Pomodoro, Fábio, é uma técnica bem bacana. Eu acho ela bem mais simples do que a revisão de Ebbinghaus, né? O estudo Pomodoro consiste em você usar cartões e organizar um material de forma que você revise aquele material com determinada frequência. A vantagem da revisão espaçada é que ela é mais eficiente do que o estudo Pomodoro. A revisão espaçada ela é mais eficiente porque, segundo o protocolo de Ebbinghaus, que foi reproduzido por dezenas nada, centenas, talvez milhares de cientistas em outros protocolos iguais ou semelhantes, mostrou que de fato esse espaçamento ele é mais efetivo. E aí eu vou aproveitar essa tua pergunta para mostrar aqui o porquê, né? Se vocês repararem como a curva do esquecimento ela vai diminuindo esse caimento aqui, né?
A vermelha é a sem revisão, aí tem a verde da primeira revisão e tal. Ela vai diminuindo o caimento. Reparem aqui que nos pontos de revisão, você vai sempre revisando enquanto você tem fresco na memória. Então, no primeiro dia, você tem ali 55, 60% do material retido. Quando você revisa, você está ali ainda com o material um pouco fresco. Metade você lembra, metade não. Revisou, foi para o 100%, começou a cair. Depois de 24 horas, você vai ter ali os 70%. Se você não revisar, você vai continuar caindo. Como você revisou, vai lá para cima de novo, começa a cair mais lentamente. No 7º dia, vejam que você já tem mais de 70% retido. Então, se vocês repararem, ó, do dia 0 para o dia 1, a gente perdeu aqui de 100 para 70, vai, aproximando. E do dia 2, do dia 1 aqui para o dia 7, a gente perdeu menos do que isso, porque a curva está caindo mais lentamente. Então, é por isso que a revisão espaçada ela é mais eficiente do que a técnica do estudo Pomodoro. Claro que ela é mais difícil de aplicar também, né? Você precisa ter uma planilha muito boa e ser muito disciplinado para conseguir fazer uso dela. Mas caso você tenha acesso a um software, né, e a gente já desenvolveu esse software para vocês, fica muito fácil, porque isso já vem automaticamente para você. Então você não precisa ficar se preocupando em organizar essas revisões, que dá bastante trabalho e quem tentou fazer sabe na pele. Eu sou uma dessas pessoas que tentei fazer lá atrás, né, alguns anos atrás, e não consegui. Vamos lá, mais perguntas. Material sobre as técnicas. Legal, tem muito material na internet disponível sobre a revisão espaçada de Ebbinghaus, até material no YouTube. É bem famosa a revisão de Ebbinghaus. Ganhou bastante relevância no Brasil nos últimos 3, 4 anos, principalmente no público para concursos. Então, o público para concursos vem fazendo uso, já ouvi vários cursinhos falando de revisão espaçada, tentando ajudar os alunos nesse sentido, com planilhas, com calendários e tal. Então já vem se utilizando bastante. Sobre material, você pode procurar no Google mesmo, vai no Google Scholar, ou no Cielo, ou num buscador de artigos científicos que você queira, e pesquisa lá termos como, por exemplo, aplicação da técnica de revisão espaçada em crianças, ou em adultos, ou para preparações de longo prazo. Sempre tem uma série de estudos lá, alguns mais básicos, alguns mais aplicados, que você vai poder ver a base científica para essas técnicas. Legal, Fábio, eu que agradeço aí a participação. Então tem muita fundamentação científica disponível na internet sobre isso, e é relativamente fácil de achar. E como eu falei, né, até no YouTube vocês vão encontrar bastante vídeos falando um pouco mais de detalhes, talvez não com o embasamento científico que a gente trouxe com essa explicação, mas um pouco mais de detalhes sobre a revisão espaçada. Mais perguntas aí, pessoal? Vou esperar um pouquinho aqui, porque tem um lag de uns 10 segundos entre o que eu falo e o que vocês ouvem. Vamos lá, já está dando o nosso tempo aqui também, mas caso vocês tenham perguntas, a gente fica aqui respondendo elas, não tem problema. O importante é fazer essa interação. Joia. Então é isso, gente. Vou fechando aqui essa série de 4 workshops sobre como estudar para concurso. Acho que um conteúdo muito bacana. Se você tiver tempo, assista os outros 3 vídeos, as outras 3 lives, né, sobre os temas que a gente já falou aqui: motivação, planejamento, execução e agora a revisão. Assista os 4, perceba o conteúdo que está ali e, mais importante do que tudo, coloque em prática. Todo aprendizado, todo conhecimento, ele só é importante na medida em que a gente coloca em prática. Não adianta absorver todo o conhecimento e não fazer nada com ele. Quando a gente adquire o conhecimento, uma responsabilidade nossa é colocar ele em prática, aplicar ele no mundo, resolver os problemas, sejam os nossos problemas, os problemas das outras pessoas. E é por isso que a gente é apaixonado pela docência. Se tiver algum professor aí, com certeza vai concordar comigo, que é quando a gente vai lá e coloca esse conhecimento para fora para ajudar outras pessoas a transformarem suas vidas também. É isso que a gente está fazendo aqui. Vocês têm já meu e-mail, podem me contatar, podem baixar o aplicativo do Aprova Mais, no aprovamais.com, tanto a versão web quanto a versão para celulares Android. Tenho certeza que vocês vão gostar, o aplicativo é gratuito, você pode dar 2 aulas gratuitas por dia.
Vou me despedindo, vou agradecendo aqui ao Jornal dos Concursos, ao JC Concursos. Quero agradecer também toda a equipe do Aprova Mais que ajudou aqui nessas lives, todo o pessoal envolvido, os professores, enfim. Agradeço demais. Ó, bem observado aqui pela Thaís, ó, praticar leva ao hábito. Exatamente, quando a gente pratica, quanto mais a gente pratica, mais proficiente a gente fica nessa prática. E quando vira um hábito, isso diminui o dispêndio de energia cerebral necessário para realizar a atividade. É por isso que é tão bom, tão positivo transformar no hábito. É isso aí então, pessoal. Me despeço, foi um prazer estar com vocês essas 4 semanas. Na semana que vem a gente vai trazer um dos professores do Aprova Mais falando de um tema diverso. Vai ser na próxima quarta-feira, às 19h30, sempre às 19h30 aqui. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema que eu acho tão importante, que é o nosso veículo para aprovação, a nossa nave espacial para aprovação. Então é isso, boa noite a todos, nos vemos nas aulas do Aprova Mais e nos vemos em outros vídeos, outras lives por aí, tá bom? Um abraço, até mais.